Fala aí, gente, beleza? Vamos falar sobre relacionamento, ou mais especificamente, término de relacionamento. Como superar esse momento, muitas vezes, tão triste. Vamos embora pro vídeo? Bom, gente, antes do vídeo, deixa aí o seu joinha, clica no inscrever-se para fazer parte do nosso querido Dimensão Paralela. Em caso você goste do vídeo e queira os próximos, na sua caixa de entrada, clica no sininho ao lado. Término de relacionamento. Eu acho que é um dos momentos mais emblemáticos, né, de uma relação, o fim. Como será esse fim? Com briga, sem briga, pacífico, com medida protetiva? Como? O que vai acontecer, né? Invariavelmente, ou pelo menos na grande maioria dos términos, alguém sai muito triste. E, gente, eu quero gravar esse vídeo para dar umas dicas, para falar sobre como eu vejo esses momentos extremamente tristes. Término de relacionamento, se a pessoa está passando por um momento de muita tristeza e às vezes está muito abalada, muitas vezes a pessoa questiona até a própria existência, tá? Eu já vi muitas pessoas com deficiência abaladíssimas porque terminaram um relacionamento e falando, por exemplo, olha, eu tenho deficiência, eu consegui esse namorado ou essa namorada e agora acabou. E aí juntam duas tristezas. A tristeza pelo fim do relacionamento, dependendo ali do motivo ou de como se deu esse término, e uma tristeza que talvez seja até maior ou igual, de, olha, eu sou deficiente, quem vai me querer? Como é que eu vou conseguir outro relacionamento? Como é que eu vou encontrar outra pessoa? Porque a verdade é que muitas vezes a pessoa sente que encontrou aquele ex ou aquela ex por sorte ou por uma ajuda do destino e que após esse término, basicamente, aquela foi a única chance que o universo deu para ela de ser feliz com alguém e agora só vai conseguir um outro relacionamento igual Copa do Mundo, sabe, de 4 em 4 anos. Então, juntam essas duas sensações e os resultados podem ser terríveis. Claro que tem aquele luto normal por um término de relacionamento, aquela tristeza, aquelas lágrimas, eu acho que são coisas até relativamente saudáveis, né? Você sofre um pouco pelo fim do relacionamento, principalmente se aquele relacionamento teve uma intensidade ou uma importância para você, mas aquilo tem que passar. Aquele sofrimento, aquele luto tem que ir embora. É igual quando nós perdemos alguém que amamos. Claro, tá? Eu não estou querendo comparar a proporcionalidade, mas o fato é que quando nós perdemos alguém que amamos, nós ficamos tristes durante um longo tempo, mas depois esse luto dá lugar a uma continuidade da vida e aquela pessoa se torna uma lembrança boa para nós, ou lembranças boas para nós, enfim. No caso de um término de um relacionamento, o ideal é que siga o mesmo caminho. Tem ali o luto, porém, ao passar desse luto, aquela pessoa se torna ali, vamos dizer assim, parte do seu background, parte do seu plano de fundo ali, da sua bagagem cultural e existencial, enfim, parte da sua vida que já passou. E aí você segue a tua vida, bola pra frente. Esse é o ideal, mas quando o psicológico está meio afetado, a pessoa não consegue superar esse luto e aquilo pode se tornar uma depressão e muitas vezes pode trazer até pensamentos de suicídio. Muita gente vai julgar, falar, pô, mas querer se matar por causa de homem ou querer se matar por causa de mulher, mas não se trata só de um homem ou de uma mulher, mas sim, aquela pessoa simboliza às vezes até muitas inseguranças e uma saída de uma zona de conforto, né? E que para muitas pessoas não é uma coisa fácil de se fazer. Mas então, como superar esse término? Para fazer o máximo para evitar que se torne uma depressão ou alguma coisa mais grave? Eu tenho algumas dicas e você deixa aí nos comentários as suas dicas. Então, vamos à vaca fria. Bom, uma coisa que eu acho muito bacana é até antes do fim do relacionamento, a pessoa fazer coisas sozinha, ou seja, dar valor à própria companhia, não colocar a sua felicidade
na mão do parceiro ou da parceira. Porque aí, caso esse relacionamento acabe, você vai ficar triste, o que é normal, mas você não vai ficar sem chão, você não vai ficar doente, porque você vai falar, tá, tudo bem, infelizmente o meu relacionamento acabou, mas eu gosto da minha companhia, eu tenho os meus hobbies, os meus hábitos, os meus prazeres pessoais, o que é diferente de quando você abre mão de todos os seus hobbies, e infelizmente muitas pessoas fazem isso ao longo do relacionamento, para viver apenas os hobbies e os hábitos do parceiro ou da parceira. Isso é um problema porque você perde a sua identidade. E aí quando acaba esse relacionamento, você olha para dentro de si e temporariamente não sobrou nada. Porque que identidade que você tem? Que hobby que você tem? Cadê os seus amigos? Não tem, porque você abandonou-os todos para viver a vida e os hobbies e as amizades do seu parceiro ou da sua parceira. Então, assim, eu acho que isso torna muito mais difícil superar o término. Então, tenha hobbies, né? Tenha um relacionamento saudável, incentive que o seu parceiro e a sua parceira tenha hobbies também. A segunda dica, se dê o valor. Aquilo que eu falei no vídeo sobre muitas pessoas com deficiência, às vezes pensarem que encontraram alguém por sorte e que agora que perdeu aquele relacionamento nunca mais vai encontrar ninguém. Essa é uma tristeza e um pensamento, aliás, que não se restringe apenas a pessoas com deficiência. Muita gente pensa isso de si mesmo. Tipo, poxa, agora que eu perdi esse relacionamento, como é que eu vou encontrar outra pessoa? Quem vai me querer? O que é um pensamento terrível, porque aí junta a tristeza do término com uma possível até depressão baseada ali numa baixa estima de agora eu tô perdido. Quem vai me querer? E agora? Então junta a tristeza, um pouco ali de baixa estima e uma grande parcela de medo e de desesperança, de insegurança sobre o futuro. E isso é muito desesperador. Então assim, busque se dar o valor, se cuidando, cuide da sua aparência, pratique esportes, né? Caso você queira estar musculoso ou musculosa ou fisicamente em dia, se isso faz bem para sua autoestima. Então, se cuide da forma que você achar mais conveniente. E caso você esteja mal mesmo, né? Essa é a última dica, e eu chamo até de dica de ouro, não que seja mais importante do que as outras, mas é algo importante também. Caso você sinta que não está conseguindo superar, caso você se sinta caindo em um abismo por causa desse término, não tema procurar ajuda. Não tema falar, olha, gente, para mim tá difícil. Eu preciso, assim, eu não estou conseguindo sair disso sozinho. Procure ajuda, tanto nos seus amigos mais próximos, assim como na sua família, caso você perceba que haja uma abertura, mas também não tenha medo de procurar ajuda especializada. Você não é um doente louco porque você está procurando ajuda. Você não tem defeito porque você está procurando ajuda psicológica. Não. Todo mundo deve procurar ajuda psicológica quando achar que precisa. Eu falo isso porque eu fiz terapia durante um tempo e me ajudou bastante. E não é defeito nenhum você assumir que precisa de ajuda. Tanto homem quanto mulher. Procurar ajuda faz bem e pode evitar coisas muito graves como depressão e, nos casos piores ainda, o suicídio. Então procure ajuda. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu? Um abraço!